O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foram reservados. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a primeira leitura tirada da carta de São Pedro é uma pregação de Pedro aos seus ouvintes, lembrando-lhes que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Nada compra o nosso resgate, nem o ouro, nem a prata. Nossa confiança não pode ser colocada no dinheiro. Em outras palavras, é disso que Pedro está falando. Muitas vezes a gente pode querer colocar a nossa segurança, a nossa vida, a nossa confiança nas coisas perecíveis. Mas o ouro e a prata perecem. O ouro e a prata corroem. Eles não podem salvar a nossa vida. De fato, a gente sabe que o dinheiro é muito importante, ainda mais hoje. A gente sabe, inclusive, do interesse que todos nós temos por dinheiro, especialmente em se tratando de bancar a nossa vida numa sociedade capitalista como a nossa. Mas outra coisa é colocar a segurança, o coração, a confiança no dinheiro. Outra coisa é achar que isso pode trazer sentido para a existência. Outra coisa é confiar que nisso está a razão de nosso viver. Pedro alerta: nós não fomos resgatados pelo ouro nem pela prata. Nós fomos resgatados pelo sangue. E antes que isso aqui fique macabro,
É preciso entender que para um judeu o sangue significa vida. Jesus derramou a vida em nosso favor. Essa vida doada é isso que resgata a nossa existência. Se quisermos então encontrar um sentido para a vida, o horizonte é este: entregar a vida. A vida entregue, a vida doada. Ora, nós alcançamos a salvação não por nossa causa, não por nossos méritos, não porque nós somos bons, justos, não porque nós seguimos normas, não porque nós atendemos a preceitos. Nós alcançamos a salvação por causa de Jesus Cristo. Ele a deu, Ele nos ofereceu. Então a salvação vem de Deus, é graça. E por isso Pedro pode dizer: a nossa esperança está em Deus, como Cristo está em Deus. Como Jesus Cristo vive em Deus, nossa esperança também está lá. A esperança de que a nossa vida tem um destino, é Deus mesmo. O destino da nossa vida não é, portanto, a morte, não é, portanto, o túmulo, não é, portanto, a palavra final que a morte parece ter, mas é a palavra final que Deus tem sobre a nossa vida. É a palavra definitiva que Deus tem sobre a nossa esperança, que por enquanto a gente tateia, até que um dia a gente possa encontrar. Diz assim Pedro: toda carne é como erva, essa erva floresce, mas quando a erva seca, a flor cai no chão. É uma bonita expressão para falar da nossa finitude. Nós somos finitos, nossa carne é finita, mas Pedro diz que nós somos de uma outra natureza. Não é a nossa carne finita que nos define, mas é o fato de a nossa esperança estar numa palavra que não se corrompe, numa palavra que não passa, a palavra que é Jesus Cristo. Colocando a confiança nele, mesmo que a nossa vida seque como erva, nossa vida floresce em Deus de uma forma definitiva. No Evangelho, Jesus Cristo anuncia seu destino. Seu destino é oferecer a vida, é entregá-la por amor, é doar a sua vida por amor à humanidade. Sua entrega assusta os discípulos. De fato, há muitos assustados com a cruz, e parece que a mensagem de Jesus não chega bem no ouvido dos discípulos. Os discípulos tentam fugir da cruz de todos os modos. Jesus está anunciando que a sua vida encontra sentido na entrega, e os discípulos, por outro lado, estão procurando lugares de destaque. Tiago e João, cada um quer um lugar à direita e outro à esquerda de Jesus. A pretensão desses discípulos é o lugar de honra, o lugar de destaque. O interesse desses discípulos é o poder. A cobiça que eles trazem no coração é terem distinção. Um lugar de triunfo na glória com Jesus. Mas para Jesus, antes é preciso que eles bebam do cálice e sejam batizados com o batismo que ele irá receber. E o batismo de Jesus é de sangue. Seu batismo é sua entrega na cruz. Seu cálice é a cruz que ele não renunciará, da qual ele não fugirá. O cálice que ele não terá afastado de si. Se os discípulos estão dispostos a beber desse cálice, estão dispostos a serem batizados com o mesmo batismo que ele vai ser batizado, isso o futuro provará. De fato, Tiago e João também morrerão supliciados, morrerão entregues ao martírio, participando tanto do cálice quanto do batismo de Jesus.
Mas por enquanto, eles não entendem nada disso. Por enquanto, o lugar que eles querem é o lugar de destaque. Os outros discípulos se incomodam com isso. Brigam entre si e terão de ouvir de Jesus uma chamada de atenção que deve servir para a igreja até os dias de hoje. Talvez nós devêssemos fazer disso um mandamento, afinal é Jesus Cristo mesmo quem diz: vós sabeis, os chefes das nações as oprimem, os grandes tiranizam. A gente não precisa ir muito longe para perceber que de fato é assim. Basta que a gente ligue a TV, basta que a gente abra o jornal, basta que a gente entre na internet e a gente vê que de fato os chefes das nações são tiranos. Os grandes desse mundo brigam por poder, oprimem uns aos outros. Quem não assistiu estarrecido, por exemplo, as crianças serem queimadas em Rafah? Quem não assistiu estarrecido, por exemplo, a essa guerra que se perpetua lá no Oriente Médio e não escandaliza a muitos? Os grandes tiranizam. E entre nós, deve ser como? Entre os cristãos, qual é o sentimento que deve perpetuar? Se o sentimento é esse, o de disputa pelos primeiros lugares, nós estamos muito enganados de Jesus. Se o sentimento é procurar pelos lugares de honra, de triunfo, os lugares na glória, nós estamos muito confundidos. Nós estamos perdidos. Se o nosso interesse é sermos grandes e fazer da religião, da espiritualidade, da igreja, um caminho para isso, o caminho para o destaque, o caminho para a grandeza, nós estamos muito enganados de Jesus Cristo. Pois Ele mesmo nos alerta, quem quiser ser grande deve reconhecer qual o caminho que o Mestre faz. O Mestre se fez servo. Quem quiser ser grande, que também se faça servo. Quem quiser seguir o Filho do Homem, deve saber que o caminho é o caminho do serviço e da doação da vida. É esse caminho que faz a nossa vida finalmente florescer. Pode secar a erva, pode cair a flor, mas ela não cai em outro lugar senão nas mãos de Deus. Amém. Amém.